Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia! Paz, saúde e alegria para você. Que a graça de Deus alcance você e toda a sua família. E daí, tudo bem com você? Espero que sim. E se não tiver, eu quero orar por você. E creia, Deus tem algo novo para você. E hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre trago a reflexão e depois eu oro. Eu quero orar agora. Eu sinto que eu vou orar. Vou fazer diferente. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essas manhãs de fé e milagres. Por esses encontros aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, de pessoas que têm sintonizado e outros, quem sabe, nos ouvirão hoje pela primeira vez. Eu peço, Pai, abençoa esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, meu Deus. Restaura esta família, Pai. Essa pessoa que levantou e dizendo o seguinte: eu preciso de um milagre hoje, meu Jesus querido. Eu uno a minha fé com a fé do ouvinte, que também tem fé, para que o milagre aconteça. E eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo espírito de confusão, de divisão, de desordem, de contenda, de fofoca, de mentira, tudo que é mal e maligno, eu repreendo que saia agora desta casa, desta família, desta empresa, deste ministério, desta vida, dessa pessoa, em o nome de Jesus. Todo tipo de divisão que é maligno, que está o inimigo tentando tirar proveito para até mesmo dividir esse casal, para que haja uma desunião conjugal, em o nome de Jesus eu repreendo este mal e espírito de miséria, espírito de enfermidade, espírito de contenda, sai agora em o nome de Jesus. Que a paz de Cristo venha reinar na mente, no coração e no espírito desta pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, proteja a todos. Livra-nos de todo mal, Senhor, conforme diz a oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo mal. E proteja este casal, esta família. Abençoa também a vida econômica, a vida financeira de cada ouvinte. Abençoa, Senhor, aqueles também que têm abençoado o nosso ministério, que têm plantado uma semente financeira, Senhor. Recompensa cada um deles. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos e todos aqueles, ó Pai, que estão trabalhando com honestidade, que estão lutando na vida, Pai. Dê força, dê ânimo, Senhor. Que hoje seja um dia de portas abertas, inclusive na área das finanças, na área dos negócios. Abençoa os vendedores, os corretores de imóveis. Abençoa aquele, Senhor, que trabalha com vendas, que hoje ele venda bastante, que neste mês de setembro, e hoje estamos completando, Pai, o 32º dia profético, Senhor, dos 40 dias proféticos, estamos na reta final. Deus, que hoje ainda uma provisão venha, uma provisão sobrenatural venha sobre esta pessoa, meu Pai, e que o Senhor possa levantar também pessoas que vão se identificar com o nosso ministério e vão nos apoiar também, Senhor. Libera a unção de crescimento, de expansão e de prosperidade das bênçãos espirituais. Que haja um despertamento espiritual, um avivamento espiritual e haja uma provisão também, um socorro financeiro para aqueles que precisam e necessitam, Pai. Colocamos diante do Senhor as causas, as pessoas que têm causa na justiça, dinheiro para receber, aposentadoria, algum direito que essa pessoa tem e que está travado, está parado em alguma instância da justiça, ou quem sabe no banco, alguma coisa está bloqueado, ou quem sabe é uma pessoa da família que não quer assinar o documento, mas que ela decida, Pai, que essa pessoa venha decidir assinar esse documento para que toda a família seja abençoada, essa confusão, esse mal entendido cesse hoje em nome de Jesus, e que a tua graça, Senhor, e favor e bondade alcance a todos. Abençoa a cidade de Curitiba, abençoa o estado do Paraná, abençoa o litoral do Paraná, Guaratuba, abençoe a nossa nação, nosso querido Brasil, Pai. Tenha misericórdia de nós e da nossa nação. Assim nós oramos, Pai, na confiança da vitória e já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que o agindo Deus, quem impedirá,
através do rádio, da internet, das plataformas digitais, do canal do YouTube, possa começar a partir de hoje a chegar para pessoas que nunca nos ouviu, que a partir de hoje, Pai, quem nunca nos ouviu, vai começar a nos ouvir, seja por alguma emissora de rádio, por a plataforma digital, pelo canal do YouTube, enfim, por todas essas redes que nós usamos para pregar a Tua Palavra, que vidas que ainda não nos ouviram vão começar a ouvir a partir de hoje. Assim seja, em nome de Jesus, amém. E os vencedores digam amém, diga eu tomo posse, hoje vai ser um dia de vitória, vai ser um dia abençoado, próspero em nome de Jesus, que assim seja, e receba esta oração da fé e sejam abençoados hoje e sempre, amém. Gente querida, gente amiga, estamos aqui lendo alguns trechos do livro de Atos dos Apóstolos e hoje eu escolhi ler Atos capítulo 18, do verso 24 em diante. Olha que interessante isso aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Gente, está sensacional aqui essa leitura de Atos. Eu espero que você esteja lendo o livro de Atos. Você vai crescer muito e entender o que é servir a Deus e obedecer à voz do Espírito Santo. Estamos narrando aqui algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo, e nesse texto aqui entra um outro personagem, chamado aqui um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. E é interessante que aqui fala algumas qualificações, qualidades, habilidades, talentos que esse homem tinha. Diz que esse varão ele era eloquente, né, e poderoso nas Escrituras. E depois fala no verso 25 que ele era fervoroso de espírito. Ou seja, o que é essa palavra fervoroso, né? Tem a ver com fervor vivo, né? Impetuosidade, cheio de zelo ardente. E é justamente o oposto de grave, frio e sem emoção. Às vezes, tem pessoas que elas pregam o evangelho assim, parece que não tem emoção, né? Assim, tá faltando alguma coisa. Esse camarada aqui demonstra que ele era fervoroso, né? Significa o quê? Em um contexto cristão, significa alta temperatura espiritual, inflamada pelo Espírito Santo. E Apolo era um homem completo, versado nas Escrituras e cheio de fervor espiritual. E a gente está nessa caminhada da fé. Eu estou aqui falando dos 40 dias proféticos. E hoje nós entramos no 32º dia. E eu tenho percebido na minha vida, no meu ministério, que está acontecendo coisas extraordinárias, assim, mudanças assim que inimagináveis. Coisas que muito pessoal, que não vem ao caso eu comentar com você. Mas eu quero informar que você que está me ouvindo tem que entender que Deus, quando Ele tem um plano para você, aliás, Deus tem um plano para todo mundo, né? Mas quando você entende o plano de Deus para a sua vida e você segue a orientação de Deus, você tem que entender que você vai ter momentos que você não vai entender o que está acontecendo. Às vezes acontece uma coisa até boa e você fala, nossa, mas aconteceu isso. E às vezes acontece alguns imprevistos, né, na nossa jornada da fé, e você fala, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Por que eu vim para cá? Por que agora eu não estou mais aqui? Ou seja, nem tudo você vai ter uma resposta imediata. Mas eu acredito que o tempo você vai entendendo com o tempo. Aliás, tem um texto na Bíblia, no livro de João, né? Embora é uma outra história, mas eu quero pegar o versículo à parte, em João, capítulo
13, o verso 7, interessante que estava um contexto aqui que Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos e eles não estavam entendendo aquele ali. Aí Jesus falou assim, olha, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então acontece muito disso. Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está fazendo algo na tua vida também, às vezes você não está entendendo. Mas fica tranquilo, logo você vai entender. Se você não pode sair do propósito que Deus deu para você, do plano, da visão, do ministério, do trajeto que Deus te deu. Então, Deus sempre quer o melhor para nós. E quando a gente toma decisões precipitadas, Deus vai corrigir a nossa rota. Então, nesses dias proféticos, é o que está acontecendo. Deus está corrigindo as rotas de muita gente, inclusive a minha também. Posso dizer isso com toda tranquilidade, porque o que eu estou ensinando para você é algo que eu estou buscando viver, ou já vivi e estou te ensinando também. Então, nós estamos no mesmo barco aqui, mas Jesus está nele e o Espírito Santo é o nosso professor. E esse texto falou justamente agora desse homem judeu chamado Apolo. Então você veja bem, ele era um camarada influente, pregava com ousadia a palavra de Deus e diz a Bíblia que ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar com ousadia ali na sinagoga. E quando o casal Priscila e Áquila, que já era da equipe de Paulo, viram tudo isso, levaram consigo e começaram a pontuar o caminho de Deus, dá a entender que ele precisava de uns ajustes ali, e foi justamente Priscila e Áquila que deu esse ajuste na vida do Apolo, que era um homem abençoado, mas ele precisava talvez ter uns ajustes ali nos seus ensinamentos, bem provavelmente isso. E a Bíblia diz, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Então ele tinha um poder de convencimento muito grande, porque ele tinha um espírito fervoroso, ou seja, ele tinha a presença de Deus, do Espírito Santo, na vida dele. O que eu quero te ensinar agora com relação ao Apolo, que entrou aqui na história, nas viagens missionárias de Paulo? Sabe por quê? Olha que interessante esse texto aqui, ó. Certa ocasião, Paulo teve que ensinar numa igreja lá que estava tendo divisão, dissensão. 1 Coríntios 3, verso 4 diz assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sabe o que estava acontecendo? Esse Apolo, ele era uma bênção, como Paulo também. Só que uma igreja, lá num contexto de um povo que servia a Deus, eles começaram a ter inveja, e uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quer ver só? Está escrito aqui também, olha só, em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 12, diz assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo fala assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? E fostes vós batizados em nome de Paulo? Então você veja bem, então a gente percebe que o Apolo tinha tanta influência, aí começou a ter uma divisão em algumas igrejas ali, a igreja ali. A gente percebia ali que uns falavam assim, é mais ou menos isso. Eu gosto de ouvir Paulo, o outro, eu gosto de ouvir o Cefas, eu gosto de ouvir o Apolo. E começou a dividir o corpo ali. Amado, toda divisão é ruim. Entendeu? Você tem que entender que aquilo que Deus deu para você, faça aquilo que Deus deu para você. E deixa o outro fazer o que Deus deu para o outro fazer. Mas entenda, a gente tem que entender que tudo é para a glória de Deus. O principal de tudo que eu estou falando aqui é Jesus Cristo. Ele é o principal, Jesus Cristo, o autor da vida. Aquele que diz, olha, eu vim para dar a vocês vida e vida com abundância. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo, o Apolo e tantos outros, o casal Priscila e Áquila e tantos outros homens de Deus, Barnabé, enfim, outros, eles estavam pregando a Cristo. Então entenda uma coisa, cuidado quando você toma partido de um lado. Eu só escuto fulano de tal. Às vezes você tem que entender, cada um tem um ministério. É tão lindo isso, porque a palavra de Deus ela é diversificada para pregar, mas para cada um, Deus deu um dom, um talento, uma habilidade. Você entendeu o que Deus está falando? Então não divida aquilo que não é para dividir, mas saiba o teu papel, saia. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.